e a minha irmã Maria Elizabeth, pelo seu indispensável apoio e compreensão, inclusive com o tempo de convivência que as exigentes funções administrativas nessa corte não têm permitido lhes dedique na extensão que gostaria de usufruir do seu precioso convívio. E com a certeza de que, sem seu carinho e apoio, não me teria sido possível chegar a esse momento. Hoje, como resultado e com a legitimidade decorrente das eleições em que este tribunal realizou, em dezembro passado, a escolha de seus dirigentes, assumimos nossos cargos, a que honrosamente nos conduziram os desembargadores deste tribunal. Envolve-nos, e estou certo que falo também por meus companheiros de administração, desembargadores Duro, Maria Isabel, Franz e Iris, um sentimento de júbilo e honra com a confiança que em nós depositaram os colegas, mas também de severa responsabilidade. Refiro, com imensa satisfação, inclusive com dose de orgulho por minha participação nesse processo, que pela primeira vez, 2 magistradas integrarão a administração desse tribunal. Pela primeira vez, uma mulher exercerá a segunda vice-presidência dessa corte. Pela primeira vez, uma mulher será corregedora-geral da Justiça. O tribunal, sintonizado com os novos tempos, costumo dizer que a grande modificação da sociedade no século XX foi a alteração do estado social, político, familiar, econômico e profissional da mulher, começa a resgatar uma dívida histórica no que tange à questão de gênero e reconhecer o talento e a contribuição de tantas juízas que têm exercido com dedicação e competência a magistratura em nosso Estado. A desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza, a partir de hoje, segunda vice-presidente dessa corte, e a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, a partir de hoje, corregedora-geral da Justiça do Rio Grande do Sul, personificam esse reconhecimento da instituição às suas juízas e abrem um caminho de cada vez mais intensa participação de nossas já numerosas magistradas, hoje 318 no primeiro grau e 40 nesse tribunal, e com sua competência, lealdade e dedicação engrandecerão a administração que integram e a instituição a que servem e que lhes expressou o seu reconhecimento. Reconhecimento que estendo a desembargadora Lizelena Chifino Robles Ribeiro, que este ano será a primeira mulher a presidir uma eleição no Rio Grande do Sul. Todos nós, eleitos para esta administração, somos juízes de longa data e 4 somos integrantes de uma mesma turma. Tomamos posse como juízes de direito no já longínquo dia 5 de setembro de 1986 e completamos esse ano exatos 30 anos de magistratura. Temos a consciência de que, por mandato dos colegas, expresso também pelos juízes de primeiro grau, na consulta promovida pela Júris, nos toca administrar o Tribunal de Justiça e dirigir o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul em período que se anuncia de singular gravidade. A nível nacional, o Brasil vive um momento delicado, atravessando tempos particularmente difíceis no âmbito político e econômico. Não por acaso, lembrei que todos nós, integrantes da administração que se inaugura, assumimos nossos cargos na magistratura e, no caso da desembargadora Maria Isabel no Ministério Público, quando ainda não vigente a Constituição Federal de 1988. Hoje, e não obstante as turbulências políticas e econômicas pelas quais passa o país, já vivemos 27 anos, um dos mais longos períodos da vida republicana de estabilidade democrática, sob a égide da Constituição, elaborada por Assembleia Nacional Constituinte, eleita pela cidadania. Só não compreende o valor da democracia, do constitucionalismo, do Estado constitucional democrático de direito em suma, quem não viveu tempos mais azíagos, em que não havia Estado democrático de direito, tão arduamente conquistado pela sociedade brasileira. Por isso, quaisquer soluções para as dificuldades políticas e econômicas pelas quais inegavelmente passa o Brasil, só podem se dar nos estritos marcos do Estado democrático de direito, no qual a correção de rumos, a troca de governantes, a alternância democrática, em suma, se dá mediante eleições periódicas, nas quais a cidadania decide, por vontade coletiva, os caminhos a ser trilhados pela sociedade e seus dirigentes. No âmbito estadual, vivemos a agudização de recorrente crise fiscal, que de longa data assola o Rio Grande do Sul,
já com graves consequências na prestação de serviços públicos absolutamente essenciais, como saúde, educação, segurança pública e prestação de justiça. Evidente que a crise fiscal é real e vem de longos anos. Mas crise fiscal não pode ser programa de governo. Programa de governo é promover o desenvolvimento do Estado. É a melhoria da saúde, da educação, a garantia ao cidadão do mais elementar direito de ir e vir, de circular nos espaços públicos com segurança, de andar sem medo, de não necessitar se enclausurar para buscar segurança pessoal, direito fundamental, que incumbe ao poder público assegurar, de ter seu direito restaurado, qualquer que seja violado, quando houver de recorrer aos órgãos do Estado de Direito encarregados de distribuir justiça. Programa de governo é restabelecer a confiança e o orgulho de um povo, a crença de que podemos superar as dificuldades, a consciência da pujança de nosso Estado, que deve recuperar seu protagonismo político, econômico e social na vida nacional, ciente da sua grandeza e da capacidade de sua gente, o que se faz com mensagem e ação que restabeleça a confiança em nós mesmos, enquanto protagonistas e não vítimas da história, com um discurso de fé e de esperança, antes que de lamentações. Superar as dificuldades é possível. Se não acreditarmos firmemente nisso, e não agirmos efetivamente demonstrando sermos mais fortes que as adversidades, não estaremos desempenhando nosso papel de dirigentes e criaremos na sociedade rio-grandense um sentimento de descrença e, pior, de conformismo com seu apequenamento político, econômico e social. Para vencermos o desafio é necessária ação concertada, firme e decidida, da sociedade gaúcha e de suas lideranças, cientes que a importância histórica, política e social de nosso Estado representa para seus dirigentes um passado que honra certamente, mas por igual compromete e obriga. O Rio Grande é muito grande, não o façamos pequeno. O Poder Judiciário pode dizer que tem feito sua parte. Nossos índices de produtividade são reconhecidos nacionalmente. Dados do Conselho Nacional de Justiça demonstram que o Judiciário do Rio Grande do Sul possui maior índice de eficiência no país. A taxa de congestionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é de 26%, a menor do país entre os tribunais de grande porte, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O custo por processo, orçamento do Judiciário, excluídas despesas com inativos, dividido pelo número de processos julgados, no Rio Grande do Sul foi de R$ 1.508,48 por processo, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça. Comparativamente, segundo os mesmos dados, o custo médio do processo nos tribunais estaduais é de R$ 1.885,04 e nos tribunais regionais federais de R$ 2.354,60. No ano de 2015, iniciaram no Tribunal de Justiça 564 mil processos. É esse exatamente o número, embora ele seja redondo por uma coincidência. E foram julgados 587.532. No primeiro grau, ingressaram 1.411.270 processos. E foram julgados 1.536.258. Em todo o Poder Judiciário, incluídos os juizados especiais, ingressaram 2.655.577 processos somente no ano que passou. E foram julgados também no ano que passou 2.779.002 processos. Pela primeira vez em muitos anos, foram julgados mais processos que iniciaram, exatamente 123.435 processos a mais. Os resultados processuais obtidos comparativamente são muito auspiciosos e nos causam júbilo, mas não nos satisfazem. Sabemos que precisamos melhorar a qualidade de nossos serviços para melhor atender a cidadania que busca a justiça. Tramitam na Justiça Gaúcha, mesmo com a redução de estoque de quase 125 mil processos no ano de 2015, 4.579.928 processos. Praticamente um processo para cada 3 habitantes do Estado. E tem direito a ver as suas pretensões decididas com imparcialidade, justiça e em tempo razoável. Precisamos de condições adequadas, de recursos materiais e humanos
para melhorar qualitativa e quantitativamente nossos serviços, o que é uma demanda e um direito da cidadania. Evidentemente, a permanente crise fiscal causa escassez de recursos materiais e, consequentemente, humanos. O Poder Judiciário, no entanto, tem agido com estrita responsabilidade fiscal, ao contrário do que é frequentemente alardeado por determinados e bem identificados veículos e profissionais de comunicação. Assim, a despesa do Judiciário em relação à do Estado, em 2006, correspondia a 7,31% e foi reduzida em 2005 a 4,81%. Houve redução, inclusive, ao ano anterior, 2014, quando foi de 5,345%. Em relação a 2006, a redução da participação foi de 65,89%. Com relação às despesas de pessoal, objeto de frequente informação distorcida, a redução foi também significativa. Em 2006, a despesa de pessoal do Poder Judiciário, em relação à da administração direta do Estado, enquanto que o outro dado foi do conjunto do orçamento estadual, incluindo a administração indireta e pagamento da dívida, aqui foi só em relação à administração direta do Estado. Então, em 2006, a despesa de pessoal do Poder Judiciário em relação à da administração direta foi de 14,9%. Em 2015, de 10,42%. Houve redução, inclusive, ao ano anterior, 2014, quando foi de 10,85%. Em relação a 2006, a redução de nossa participação foi de 30,1%. Assim, a despesa de pessoal do Poder Judiciário, que em 2003 fora de 5,749% da receita corrente líquida, superando então o limite alerta de 5,29%, artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto o limite prudencial de 5,59%, artigo 22, parágrafo único, e beirando o limite legal de 5,88%, era de 5,74%, em 2015 situou-se em 4,566% da receita corrente líquida, 0,724% abaixo do próprio limite alerta. No mesmo período, o número de processos iniciados foi em 2006 de 2.062.530 e em 2015 de 2.655.577, com um crescimento de 22,33%. Em 2006, a despesa de pessoal do Poder Judiciário foi de R$ 1.191.041.383. Em 2015, de R$ 2.272.772.385, com um crescimento nominal de 90,82%. A despesa de pessoal da administração direta do Estado era em 2006 de R$ 7.995.822.220. Em 2015 foi de R$ 21.816.273.555, o que representa crescimento nominal de 172,84%. Já a despesa de pessoal apenas do Poder Executivo foi em 2006 de R$ 5.878.622.957,66. Em 2015, de R$ 17.754.964.124,80, com um crescimento nominal de 202,55%. Repito os dados para comparação. Crescimento judiciário 90,82%. Total do Estado 172,84%. Executivo 202,55%. Por outro lado, as receitas próprias do Poder Judiciário, vale dizer, aquelas não advindas do Tesouro do Estado, mas receitas geradas pelas atividades do próprio Poder Judiciário, que em 2006 foram de R$ 138.376.027,46, alcançaram em 2015 R$ 612.190.000, com um crescimento de 442,41%. No mesmo período, os recursos do Tesouro alocados para o Poder Judiciário tiveram um crescimento nominal de 80,95%.
Assim, a participação de recursos próprios por ele mesmo gerados no orçamento do Judiciário subiu de 6,43% em 2006 para 20,47% em 2015. Isso embora tenha havido redução da relação em comparação ao ano anterior, 2014, em face da diminuição de receita decorrente do gerenciamento dos depósitos judiciais, nos termos da Lei Estadual número 14.739/15, que determinou a transferência de 50% desses recursos ao Poder Executivo em 2015 e nos 3 exercícios seguintes, abrangendo integralmente o período administrativo que hoje se inicia. Ao Poder Judiciário, pois, não se pode imputar agir que não se paute por estrita responsabilidade fiscal. Aliás, não houvesse assistência judiciária, que hoje abrange cerca de 75% dos processos, e o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul seria praticamente autossuficiente, ou seja, arcaria com suas despesas, inclusive com inativos, só com as receitas que ele próprio gera, sem precisar contar com recursos do Tesouro do Estado. Mas o país fez sábia e democrática opção legislativa por assegurar aos carentes acesso gratuito à justiça, com garantia da universalidade desse acesso. A contrapartida é o custo desses litígios ser suportado pelo conjunto da sociedade. Mas a extrema contenção orçamentária realizada pelo Poder Judiciário na última década começa a afetar os serviços demandados pela população que postula em grande escala perante seus órgãos judiciários. São 4.579.928 processos, cada qual com seu drama humano subjacente, e se encontram vagos 159 cargos de magistrados e 1.886 cargos de servidores. É urgente repor esses quadros, até porque nossa estrutura se mantém praticamente inalterada ante o vertiginoso crescimento do número de processos e motivar nossos servidores. No entanto, o orçamento para 2016 foi praticamente congelado, inicialmente enviado no valor de 3.246.508.944 reais, com congelamento dos recursos do Tesouro para investimentos de custeio e reajuste apenas de 3% das dotações de pessoal, o que só cobre o crescimento vegetativo da folha, foi ainda reduzido para 3.071.508.944 reais, em função da Lei 14.739/15, que reduziu em 50% as receitas de gerenciamento dos depósitos judiciais. Tenha absoluta certeza, o Poder Judiciário, não para a satisfação de seus juízes e servidores, mas para poder prestar com razoável eficiência os serviços que dele espera a cidadania, não pode ter seu orçamento congelado, pois inclusive seu custeio tem as despesas acrescidas pela própria inflação e lógica da economia, pois tem seus preços reajustados praticamente todos os seus contratos, tarifas de correio em 18%, telefonia, energia elétrica, combustíveis, estas últimas, inclusive pela elevação do ICMS promovida pelo governo estadual. O Judiciário rio-grandense, por superiores razões de Estado, tem prestado sua solidariedade e auxiliado já no limite extremo de suas possibilidades os demais poderes, especialmente o Poder Executivo, diante da crise fiscal com que há anos convive o Estado. Mas nem de longe é por ela responsável. Muito menos tem os meios para solucioná-la. Inclusive porque o déficit alegado no exercício de 2015, por exemplo, equivalia ao dobro de todo o orçamento judiciário. A solução da crise fiscal só pode ser dada pelos poderes que administram com total autonomia 95% dos recursos auferidos pelo Tesouro, pois curiosamente sobrepuja o âmbito de ação daquele ao qual são destinados 4,8% dos recursos públicos, quando há 10 anos atrás eram destinados 7,3%. Assinale-se, o Poder Executivo logrou no ano que passou aprovar tudo que pretendeu na Assembleia Legislativa. Elevou alíquotas de ICMS, reduziu o limite de pagamento de RPVs, extinguiu órgãos, antecipou parcelas de valores que lhe eram devidos, aprovou planos de recuperação de créditos tributários, lei de responsabilidade fiscal estadual, regime de previdência complementar para os servidores públicos e inúmeras outras medidas. Afora eventuais questões de constitucionalidade, a ser apreciadas momento e foro próprios, pelos órgãos competentes do Estado Democrático de Direito,
é hora de apresentar os resultados do pesado encargo atribuído à sociedade. Pessoalmente, creio que a elevação das alíquotas do ICMS, da qual nada será destinado ao Poder Judiciário, pois congelado seu orçamento, mas exclusivamente ao Poder Executivo, era necessária, diante do quadro histórico de dificuldades orçamentárias e a conjuntural redução da atividade econômica. Foi dito que se tratava de remédio amargo, que o seja, mas que seja para curar o doente, e não para impor novo ônus, e o quadro de lamentações continuar como dantes no quartel de Abrantes, com que não será remédio amargo, mas eficaz, prescrito por médico competente, mas sangria do paciente, que só o debilitará mais, sem nem de longe curar a doença. De outro lado, vários projetos de relevância para o Poder Judiciário tramitam, alguns há longo tempo na Assembleia Legislativa, sem que obtenham apreciação por aquela casa. Registro e expresso reconhecimento à aprovação do projeto 25/2015, que resultou na Lei 14.790 de 2015, que reestruturou cargos e funções nos serviços auxiliares do Poder Judiciário, em significativo avanço e modernização dos nossos serviços, acolhido por 35 votos a 1 pela Assembleia Legislativa, após extensa tramitação e, inclusive, polêmica audiência pública. Observo que, não obstante, o mesmo não obteve a sanção do Poder Executivo, embora também não lhe tenha posto veto, e restou promulgado pelo presidente da Assembleia Legislativa. No entanto, não lograram apreciação os projetos que instituem database para a definição do reajuste anual dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, dispõem sobre auxílio à refeição dos servidores, criam gratificação por atividade de plantão aos servidores da Justiça de primeiro grau, especialmente projetos de reajuste de vencimento dos servidores da Justiça, não dos magistrados, cuja questão é definida a âmbito nacional. Resultado de negociação que encerrou o aumento grevista da categoria em 8,13%. Aliás, o valor respectivo havia sido reservado no orçamento em obediência à determinação legal, artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, não votado o projeto, não pode ser empregado a tempo pelo Poder Judiciário, que se viu tolhido da utilização de seus recursos orçamentários, que resultaram, afinal, faticamente, retornados ao Poder Executivo. Friso a necessidade de urgente aprovação desse projeto, indispensável para o cumprimento do acordado com nossos servidores, para a motivação de nosso elemento humano, nosso principal patrimônio, e a manutenção do pleno funcionamento de nossos serviços, para o que confio na sensibilidade do Poder Legislativo. Já é tarde, observo, mas ainda é tempo. Não são apenas esses projetos. Ao todo, existem 71 projetos do Poder Judiciário, alguns estruturantes de nossos serviços, outros de vital interesse, pendentes de deliberação na Assembleia Legislativa. Vários em tramitação desde o ano de 2004, como, por exemplo, o PL, Projeto de Lei 153 de 2004, que singelamente dispõe sobre requisição de passagens de ônibus para servidores da Justiça em objeto de serviço, remetido à Casa Legislativa em 25 de 5 de 2004, e que ainda se encontra no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, onde se inicia a tramitação legislativa, e aguarda parecer de 19 de 3 de 2015. Destes, 43 projetos pendentes de exame são referentes a providências quanto a serviços notariais e registrais, alguns tramitando desde 2008, também sem deliberação. Tais projetos não criam qualquer despesa, ao contrário, dispõem sobre medidas que aperfeiçoarão a São Gabriel, Veranópolis, Passo Fundo, Porto Alegre. Aqui, criação de 6 tabelionatos de notas, 3 tabelionatos de protesto e 3 registros civis. Rio Grande, Chapada, Tucunduva, Arvorezinha, Faxinal do Soturno, Encruzilhada do Sul, Panambi, São Borja, Getúlio Vargas, Triunfo, Rio Pardo, Arraio Grande, Capão do Cipó, Capivari do Sul, Macuné e Sapucaia do Sul. Com todo o respeito que nutre o Poder Legislativo, órgão indispensável às democracias, é necessária deliberação sobre esses projetos, quase todos com já longa tramitação.
O interesse dos usuários na mais eficiente prestação possível de serviço público delegado há de preponderar sobre o interesse cartorial na manutenção, sem a indispensável criação de novos serviços quando viáveis e necessários, de serviços delegados de elevada rentabilidade. Veja-se a respeito a intensa polêmica que gerou a deliberação do Conselho Nacional de Justiça de submissão dos rendimentos auferidos apenas no caso em que determinou que o adicional de remuneração passível de ser obtido pela aplicação daquele volume expressivo de recursos, no que superasse a remuneração estabelecida por lei das partes, correção monetária e juros legais, constituísse receita do Poder Judiciário, vinculada à sua aplicação às despesas de custeio e investimento, vedada a sua utilização para pagamento de despesas de pessoal. Com esses recursos, que antes constituíam lucro dos bancos depositários, renovou-se o parque de prédios e custeou-se os investimentos de informática do Poder Judiciário por mais de uma década. A Lei Estadual 12.069/2004, já ela de duvidosíssima constitucionalidade, para dizer o mínimo, permitiu o saque pelo Poder Executivo 70% do valor desses depósitos, do próprio valor depositado, não desprede a remuneração adicional, ficando então a cargo deste Executivo alcançar ao Judiciário a remuneração que decorreria dos valores por ele sacados. O percentual de saque foi elevado para 85% pela Lei Estadual 12.585/2006 e, finalmente, para 95% pela Lei Estadual 14.738/2015. É evidente o descompasso entre a legislação estadual citada e a Lei Complementar Nacional 151 de 2015, que restringe a utilização de depósitos judiciais por estados e municípios a 70% do total dos depósitos em processos em que estados e municípios sejam partes, não em ações entre particulares. Obriga a instituição de fundos de reserva e limita o uso desses recursos ao pagamento de precatórios, e apenas no caso destes se encontrarem integralmente satisfeitos ao pagamento da dívida pública, despesas de capital e recomposição de equilíbrio atuarial de fundos de regime próprio de previdência. Aqui, 95% dos depósitos judiciais foram sacados, sem que nada tenha sido utilizado para pagamento de precatórios, como determinado pela Lei Complementar Nacional número 151. Até 19 de janeiro de 2015, e refiro porque houve outro saque na última sexta-feira, e os números que eu tenho aqui são apenas até 19 de janeiro de 2015, foram sacados pelo Tesouro do Estado 9 bilhões, 664 milhões, 812 mil, R$37,66 de depósitos judiciais. Apenas no dia 1º de abril de 2013, por exemplo, foram sacados 4 bilhões e 200 milhões. E 6 meses depois voltaram a ocorrer novos saques. Por óbvio, tal não solucionou a crise fiscal do Estado. Ele criou um novo e pesado ônus, que é arcado por toda a sociedade rio-grandense, de pagar a remuneração correspondente aos depósitos que sacou. Urge que o assunto figure nas preocupações de todos os gestores públicos e que os valores sacados retornem aos depósitos próprios, eis que pertencentes às partes e não ao poder público, com a remuneração paga pelo banco depositário e não pelo Estado, não onerando ainda mais, no médio prazo, os cofres públicos. E para que não sejamos surpreendidos por decisão superior que invalide a legislação estadual e determine a devolução de recursos e o fim dos saques, aprofundando a situação de emergência nas finanças públicas. O senso de responsabilidade impõe a cessação da utilização indiscriminada desses recursos de alto custo, especialmente em um cenário de elevação das taxas de juros. O senso de realidade e de adequação possível impõe que os poderes de Estado, concertadamente, estabeleçam e efetivamente cumpram um calendário de reposições, de forma prospectiva, em tempo alongado, mas seguro, única forma de solver a grave situação criada pelo imediatismo que compromete o futuro. Não menos grave é a situação dos valores não pagos pelo Poder Executivo ao Judiciário, a título de remuneração pelo uso de valores pertencentes ao Poder Judiciário aportados ao Caixa Único e utilizados pelo Poder Executivo, privando o titular desses recursos, judiciário, da remuneração que obteria dos mesmos, o que, nos termos da cláusula 5ª do contrato
do contrato 12/2014, descumprida todavia, deveriam lhe ser ressarcidos por quem os utiliza, no caso o Poder Executivo, e que hoje alçam a R$ 368.617.937,55. A valores de taxa judiciária arrecadados pelo Poder Executivo anteriormente à vigência da Lei 2.613/2006 e não repassados, no valor de R$ 27.727.333,47, e dos valores referentes ao denominado passivo potencial, decorrentes de receitas próprias do Poder Judiciário, cuja arrecadação superior à previsão orçamentária e que não foram repassadas por não autorizada pelo Poder Executivo a suplementação orçamentária correspondente, estes no valor total de R$ 530 milhões, totalizando tais pendências o valor global de R$ 926.343.271 com legitimidade. Foi porque, inclusive no episódio eleitoral, sempre disse a verdade e fizemos uma campanha exclusivamente propositiva que obtivemos tão expressiva votação, a superar o patamar de 70% dos votos, o que nos outorga incontestável e reforçada legitimidade e responsabilidade de exigir esse tribunal com a colaboração e participação da totalidade de seus integrantes. Mas também sempre afirmamos que maior que as dificuldades é nossa determinação de superá-las. E com a apoio e ação de cada um de todos os integrantes dessa corte, haveremos de conseguir vencê-las. No âmbito administrativo, o desafio é motivar nossos juízes e servidores, nosso inestimável patrimônio humano, para o duro trabalho de oferecer à sociedade, destinatária de nossos serviços, uma jurisdição de qualidade em tempo razoável. A todos garantimos o necessário apoio, o esforço para proporcionar adequadas condições de trabalho, e de todos exigiremos compromisso e empenho para a boa prestação jurisdicional, contração ao trabalho e razoável produtividade. Não haverá paternalismo, mas firme propósito de garantir condições de trabalho apropriadas e exigência de retribuição à sociedade com serviços de qualidade. O pleno desenvolvimento de nossos sistemas de informática e a implantação do processo eletrônico se encontram no centro de nossas preocupações e constituem prioridade de gestão. O Judiciário do Rio Grande do Sul foi sempre, ao longo dos anos, protagonista da área da informática judicial. Hoje encontramos em estágio menos avançado na abrangência do processo eletrônico em relação a outros tribunais e necessitamos recuperar tempo e avançar rapidamente na implantação dessa importante ferramenta, verdadeira adaptação do processo tradicional à revolução tecnológica. Por certo, o rápido avanço que os usuários de nossos serviços demandam nessa área implica elevado investimento. Temos absoluta determinação de priorizar essa área, e quando defendemos as condições orçamentárias necessárias para que o Poder Judiciário possa funcionar apropriadamente e prestar bom serviço à população, defendemos o superior interesse dos cidadãos que batem à porta da Justiça. Quando nos apresentamos aos colegas, em nosso programa de gestão, dissemos claramente o compromisso que estamos assumindo de envidar o melhor dos nossos esforços e de todos os colegas que necessariamente participarão da obra cada vez mais extensa e complexa de gestão do Tribunal, para conduzir com serenidade e firmeza o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul nos tempos turbulentos que se avizinham, de forma a defender e consolidar sua autonomia e independência, pilares de qualquer Estado que se pretenda democrático de direito. O apequenamento do Poder Judiciário, quer na sua imagem pública, quer nas suas condições orçamentárias, financeiras e institucionais, é em disfarçada intenção autoritária, de concentração de poder político, no interesse de setores econômicos bem identificados, contrariando o interesse geral da sociedade e os próprios avanços de construção democrática obtidos pela sociedade brasileira nesse mais de quarto de século de aplicação de nossa Constituição. Para isso viemos. Para isso os colegas expressivamente nos conduziram aqui e nos outorgaram esse mandato. Por isso estamos aqui. Com o melhor do nosso esforço, dedicação e vontade, iremos cumprir o mandato que recebemos. Essa será a nossa palavra, severa talvez, serena porém, e com total disposição ao diálogo, equilibrado e produtivo, que implica de todos transigência e busca de soluções consensuais e não unilaterais imposições. Se todos os gestores públicos do Estado
juntarem determinação, competência, empenho por esse Estado e, sobretudo, fé no Rio Grande e sua gente, seremos maiores que as dificuldades e certamente voltaremos a olhar o futuro com confiança, orgulho e esperança. É isso que espera de nós a sociedade gaúcha e, para isso, sempre poderá contar com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.